Boa tarde, o Sem Censura está começando agora. Hoje é o Dia Mundial da Voz. E quem não precisa da voz? Desde o camelô, que grita seus produtos na rua, ao apaixonado que sussurra no ouvido da namorada. Então é bom ter cuidado. O otorrino Marco Sarvá vai falar dos cuidados que devemos tomar com a nossa voz. E voz, com certeza, é fundamental para rir e para gargalhar. No caso de Zé Carlos Araújo, é fundamental para trabalhar. Aliás, ele trabalha em rádio desde os 15 anos, daí o apelido do Garotinho. É tão trabalhador o Garotinho que vai estrear um novo programa de esportes na Band, justamente no dia 1º de maio, dia do trabalho. E quem usa muito bem a voz, e a gente já ouviu aqui, para cantar e gargalhar, é a nossa Fafá de Belém, que está lançando seu primeiro DVD. Fafá em Belém. Foi gravado no lugar onde ela começou a carreira, Teatro da Paz, em Belém do Pará. Estamos esperando o ator Cássio Gabos Mendes, que fez o Chico Mendes na minissérie Amazônia, e está no filme Batismo de Sangue, do Elvésio Raton. O Cássio faz no filme um delegado que tortura os freios dominicanos envolvidos na luta contra a ditadura. Faz os dois lados da moeda, de um lado Chico Mendes, do outro lado o torturador. Você provavelmente já comeu ou tem vontade de comer uma moqueca capixaba naquelas panelas de barro. Mas já se preocupou em saber como aquelas panelas são feitas? A antropóloga Carla Dias quis saber e escreveu o livro Panela de Barro Preta. E trouxe com ela aqui no Sem Censura hoje duas paneleiras, a Berenice Nascimento e a Marinete Correia, que vão explicar como são feitas essas panelas e como é a vida de uma paneleira. O nosso debatedor de hoje é o produtor de TV Paulo Newton. E vocês, que são nossos debatedores fixos, por telefone, por fax e por e-mails. A nossa pergunta de hoje é: você gosta da sua voz? Está feliz com ela? Detesta? Queria que ela fosse mais, sei lá, mais grave, mais aguda, menos infantil? Reclame da sua voz, pode também. A gente vai fazer um intervalo e volta já já, esperando o Cássio Gabos Mendes. É um trânsito horrível. Para aprofundar esses assuntos. Está vendo? Fafá já explicou. Já já. Sem Censura, um programa da TVE Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.com.br/sem censura. Para participar do programa, ligue para o telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. E-mail semcensura@tvebrasil.com.br. Então vamos começar pelo Dia Mundial da Voz. Marco Sarvá, falando aí o que a gente faz para ter uma saúde vocal. O que é? Saber preservar a voz é fundamental, mas a comunicação das pessoas depende de tudo, né? Depende totalmente disso. E muitas vezes não se percebe isso no dia a dia, né? Aquela bênção que a gente tem de se comunicar. E acaba havendo abuso de voz, falar demais, às vezes em ambiente barulhento. Muitas pessoas sofrem disso por ter que trabalhar, né, num ambiente ruidoso, né? Professores em especial, né, sofrem muito com isso, falar o dia inteiro, né? Exato. O estresse, né? Eu perdi a voz no tempo por causa de estresse. E um colega dele maravilhoso, doutor Zé Antônio Pinto, me salvou da rouquidão definitiva. Exato. O fator estresse também é muito grande, né? Quer dizer, mas tudo se reflete na voz, um pouco alergias. Alegrias e tristezas. Alegrias e tristezas. Eu acho que quem mais sofre é o professor. Porque mais um advogado, um cantor, um locutor, porque o professor é obrigado a lecionar, às vezes, em ambientes em condições poluídos, sem microfone, sem acústica, ruídos de rua, né? Quem quer ver mais a voz? Mais o estresse do salário. Aí como diz o meu amigo Chico Anísio. Aí estão falando de mim. E numericamente nossa prova concreta é a Carla. Os professores são mais de 1 milhão, 2 milhões de professores, né, no Brasil. Você imagina mas essa o que eles podem fazer para melhorar? Mas o mais grave no professor é que ele usa a voz de forma errada e não aprende a usar. Por exemplo, nenhuma faculdade de letras, nem escola normal, ensina aquele futuro professor a usar o principal instrumento de trabalho dele, que é a voz. Então o que acontece? Cria um pólipozinho, qualquer coisa, o médico dá uma licença de 1 semana, repouso vocal, escrevendo bilhetinho, ele volta legal. Mas quando volta a dar aula, volta a usar a voz deformada. Erradamente.
Aí, E fala de cadeira, porque também é professor, né? Pois é, então se repete. Sabe né? Não? isso. E as coisas têm recuperação, né? Isso aqui é o alerta grande da campanha nacional da voz, né? Que já está aí no seu 8º ano, né? 9º ano de campanha, mostrando a importância disso, saber prevenir, né? Saber estar atento aos sintomas, né? Em especial os sintomas mais graves. Vou chamar o Cássio, porque ele também trabalha com a voz, ele precisa ouvir essas recomendações. Para onde você quiser. Desde que você chegue aqui nessa cadeira. Floresta. Ainda pra floresta. Tudo bem? Prazer a todos. Ô Marcos, tomar água adianta? O que adianta? Quer dizer, o que pode ser um cuidado simples, assim, É o simples, democrático, que todo O mundo simples possa e usar? É fácil de se ter no dia a dia, quer dizer, a pessoa, obviamente, de acordo com o clima, de acordo com o uso da voz, se hidratar continuamente. Não simplesmente tomar numa determinada hora, 2, 3 copos. Se hidratar continuamente. É tomar um pouquinho toda hora, é isso? Tomar de forma contínua, né, durante um dia de trabalho, imaginar, 1,5 litro, 2. Exemplo, né? Também é uma ilusão achar. E dormir também. Que é o mais importante. Para mim o segredo é descanso e muita água. É uma sequência de fatos, quer dizer, está bem hidratado ao longo do dia, 1,5 litro, 2, de acordo com o clima, pode ser mais, um pouco menos. Mas também não imaginar que 4, 5 litros é fundamental, a gente que anda tomando água demais também pode até ser prejudicial. Descansar, saber harmonizar a utilização da voz com o repouso, né? E evitar os fatores de risco, né? Que são muito graves, né? O abuso de álcool e de cigarro, né? Quer dizer, o uso do cigarro e o abuso do álcool são realmente danosos, isso é mais que provado, né? E é dramático, né? Eu acho que o grande foco da campanha da voz sempre foi alertar e tentar buscar os casos de câncer da laringe que estão aí perdidos na população, né? A gente fala de coisas um pouco lúdicas e ligadas ao trabalho, que são importantes. Ter uma boa voz, comunicar bem, evitar afastamento de trabalho, tudo isso é importante. A mais importante é evitar o câncer da laringe, né? Que é dramático. Como é que evita? Evita não fumando e evitando esses principais fatores de risco, a associação do álcool e do fumo, que potencializa o efeito do cigarro, né, e tendo um sentido. E aí sim, é bastante simples nesse sentido, estar alerta ao próprio corpo. Se a pessoa tem uma tossezinha estranha, um pigarro persistente, uma dorzinha no pescoço que não havia, se incha alguma coisa no pescoço ou na garganta? No pescoço e que normalmente pode se relacionar com a garganta. A garganta, popularmente, é chamada um pouco mais alta, né? A gente fala de amígdalas, faringe, né, base de língua. O pescoço se relaciona mais diretamente com a laringe, né, onde é emitida a voz. Então, falando especificamente do câncer da laringe, podem ser sintomas muito simples, né? E isso a gente vê, infelizmente, nos hospitais, situações de pacientes que chegam, às vezes, estão há 3, 4 meses sentindo uma coisinha que podia ser corrigida. E pior, se for vista no começo, a chance de cura é enorme. Enorme, 95% de chance de cura, se diagnosticado no começo, ou seja, não tenham medo de diagnosticar. O diagnóstico sintomas tem uma ordem de aparecimento? É um pouco variável, né? A rouquidão é o principal, inicial, né? Quer dizer, a pessoa começa a ficar rouca, a voz não recupera de uma gripe, aparente gripe, a pessoa não percebe nenhuma gripe no início e fica rouca. E a voz vai deteriorando, mas a pessoa começa, isso a gente se vê no dia a dia, não, deixa, vai passar, espera 2 semanas. Tudo bem, 2 semanas vai bem. Agora, não espere mais do que 2, 3 semanas para ter atendimento, porque senão pode se agravar e se transformar numa coisa difícil. Aí sim, de risco, né? Risco de morte. O doutor Marcos Savar falou do evitar o álcool. E a gente aprendeu no dia a dia que o destilado faz mais mal à mucosa da garganta do que a bebida fermentada. É verdade. Porque diz que altera o pH da mucosa, né, o destilado. Destilado é uísque, gin, né? Isso. Vodka, cachaça. Existem os efeitos químicos locais, ou seja, na própria boca, né? A lesão da boca pelo álcool continuamente ali, repetidamente, né? Existe o efeito sistêmico, que é o fato de ser absorvida e, né, criar um efeito tóxico no próprio organismo. Então, potencializa vários tipos de câncer a partir da ingesta do álcool. Mas na boca, especificamente na garganta, é efeito químico localizado diretamente, ou seja, é algo que não deveria estar naquela concentração, naquela frequência ali acontecendo. Qual que agride mais, assim, doutor? É o cigarro, por exemplo? Ou é um problema de quantidade? Tudo é uma relação de dose e tempo de utilização, né? A gente fala em cigarros dia, ano, né? Quantos anos a pessoa fumou, né? E realmente isso potencializa e aumenta tremendamente o risco de ter
Isso é mais que conhecido, quer dizer, você sabe que o risco de uma pessoa que não fuma e não bebe, né, não é um etilista inveterado, né, é muito menor, é raríssimo se ver um caso de câncer de laringe. Ou no interior, aquele que fuma aquele cigarrinho de palha, que ele rola, toma cachaçinha e não tem problema nenhum de voz. Isso é possível. Porque aquele cigarro não tem estresse também. Aquele cigarro também não tem aqueles alcatrão da vida, aquelas coisas que misturam no cigarro industrializado. A gente pode imaginar, quer dizer, tudo é um pouco, todas as situações são um pouco. Sempre tem um exemplo de uma pessoa que se dá bem com aquilo. A gente fala numa média, né? Numa média da população, né? Essa média é que é o alerta. E principalmente que as pessoas percebam os seus limites, né? Infelizmente não se tem limite saudável, limite de segurança para o uso do tabaco. Seria bom até que tivesse, né? Fume 5, mas não tem isso. Ninguém tem garantia de que não vai se proteger com menos cigarro. Eu tive um pólipo nas escolas vocais aos 14 anos. Porque eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de cantar. E eu sempre achei o meu mundo muito chato, sempre gostei do mundo dos adultos, né? Então eu fazia qualquer negócio para ficar perto do pessoal mais velho. Então era buscando gelo, servindo não sei as quantas e cantando. E eu cantava 10, 12 horas, enfim. E eu cantava nas serenatas, né, do meu primo, do meu irmão, do não sei o quê, mas em casa ninguém podia saber. Eu pulava, fugia pela janela, pulava a mura, aquela coisa. E eu tinha que acordar cedo para ir para a escola, enfim. Então eu tinha um período curto de sono. E aos 14 anos tive um calo, né, que eu chamava calo nas escolas vocais. Que o meu médico, meu otorrino, o doutor Fredo Paz Barreto, e o Walter Bandeira, que participa do DVD, os dois curaram com vitamina, silêncio, que foi a parte mais difícil. A gente imagina que foi essa parte. E exercício, a primeira vez que eu tive... O exercício é gargalhando, né? Esses exercícios. A musculatura. O relaxamento das coisas. Né? Aquelas coisas todas. E o mais difícil realmente foi o silêncio. Mas recuperei e nunca mais tive problema. Muita vitamina A, muita água. E dormir bem. Que também é complicado, que eu durmo pouco, eu durmo 4, 6 horas por noite. Mas dia de show eu durmo até o limite. Tem até um folclore que eu minto que eu acordei. Eu me chamo, não, eu estou acordado, vira, continua. E tem uma coisa que desgasta muito a voz, que muitas vezes a gente não nota, é falar o telefone. Pois é, o que mais ótimo você tocar nisso. Porque falar o telefone, principalmente o telefone público, tem as impurezas, né? E o telefone desgasta muito. Eu não consigo ficar mais que 3 minutos. O rádio também deve ser terrível. Não gosto. Porque você tem que fazer a imagem, né? Você não tem o tem que olho criar para imagens com as palavras. Exatamente. Eu vou voltar nesse ponto que o garotinho levantou, que é o José falar Carlos ao telefone. O telefone. Pelo seguinte, a Bibi Ferreira, por exemplo, não fala ao telefone em dia de show, sob hipótese alguma. Isso realmente por que o telefone? Porque a gente fala baixo, porque fala continuamente. Qual é o barato? Por que o telefone faz tão mal? Não é o telefone, né, o aparelho, mas é como as pessoas se portam ao telefone. Isso a gente vê no dia a dia. As pessoas pegam o telefone, por estarem ouvindo mal por causa do ambiente ruidoso, começam a falar mais alto, né? Então é apenas isso, é um autocontrole de pegar o telefone e continuar falando no mesma intensidade que está falando o próximo. Né? Agora, se o outro lado não está te ouvindo, você começa a falar mais alto. Então é apenas um momento, se for curto, não tem problema nenhum, em que se fala mais alto, né? E aí começou a se dar esse estímulo. Então a pessoa que conversa numa boate, caso ela consiga, deve ser uma tragédia, né? Adolescente no telefone, né? Adolescentes no telefone que ficam horas e horas. Mas pode aí com deitadinhos, deitados falando, deitado não é tão bom assim, mas falando baixo para que ninguém ouça, para os pais não ouvirem a conversa e ficam falando. De repente, fazer o celular não tem determinada irradiação que possa prejudicar a lesão no ouvido? Nada comprovado nesse sentido, não. Aquele já se falar. Que carga... Tem gente que tenta, né? Porque fala até a orelha fica quente. Mas no seu prospecto diz que cochichar também não é bom para a voz. Por quê? Cochichar é um esforço, se qualquer um de nós, às vezes, isso se vê muito em pós-operatório, né? Quando se pede para uma pessoa falar baixo, não é o falsete. É ficar falando assim. Isto
Qualquer um de nós que tente falar assim, pode achar que está poupando a voz, não. Isso não poupa, isso faz um esforço anterior e um escape de ar muito grande, você acaba cansando o próprio órgão de tanto fazer aquele esforço anterior. Falar baixo, suave, isso aqui é a instrução que normalmente se dá a médicos e fonoaudiólogos, dão essa instrução para os pacientes, falarem com uma voz mais de higiene vocal, ou seja, a voz de suave. Não é aquele tom forte assim, é entrar num tom um pouco mais, como você usou o termo, né? Sedutor, de falar de uma forma mais sutil ao ouvido, que não é bem o sussurrado, né? É uma voz mais quieta. E isso no dia a dia, isso a gente vê em cada atividade, né? O ator, então, vê isso no dia a dia. Eu como no teatro como médico, mais ainda, né? Depende de colocar, depende projeta, da voz para projetar. E cada voz tem seu momento. Se eu atender um paciente falando nesse tom, fica desagradável, né? Parece que está impondo alguma coisa. Então eu tenho que baixar o tom, falar suave. Se eu falar muito rápido, é ruim. E o professor, então, isso é. O professor que fala muito alto, gritando e rápido, ninguém aprende nada, ainda fica um clima meio de tensão. Esse aprendizado é fundamental, a preservação da voz e o objetivo final, que é se comunicar bem, né? Mas a Carla tem razão. Devia haver um preparo vocal para o professor. Sem dúvida. E o advogado também. Porque eu conheci um advogado e tive uma colega de turma na UERJ. Cada advogado tem como pagar. Às vezes. Eu tive uma colega na faculdade que era a melhor aluna de geografia na UERJ e, no entanto, nas aulas práticas de aula, ela tinha nota baixa porque ela ficava tão tensa, ficava rouca e ia perdendo a voz. E nas provas teóricas ela era brilhante. Então o emocional é uma das coisas que mais faz alterar a voz imediatamente. Afeta muito. Não é? Eu, por exemplo, não sei como é que cantor às vezes consegue cantar em determinadas casas de espetáculo, onde você vê aquela fumacinha de cigarro subindo. Eu não conseguiria. Eu teria um acesso de tosse na hora. Eu sou de uma geração que tinha que cantar em qualquer lugar. Já cantei não incomoda? Sim, mas faz quem é alérgico, por exemplo, você tem que se acostumar com aquela situação, você se adapta. A poeira do teatro. E é antipático você pedir para as pessoas não fumarem, entendeu? Mas não é, mas hoje em dia não pode mais. Hoje em dia não pode fumar. Existem algumas questões que podiam ser cuidadas melhor, né? Quer dizer, existem situações muito simples que podiam ser corrigidas. E a gente vê no dia a dia. O ruído numa sala de professor, isso tem que ter uma solução. O ruído excessivo em certas casas noturnas também é uma complicação, né? As pessoas ficam roucas, isso é muito comum. As pessoas vão para uma noitada numa casa noturna e ficam roucas. Por que fica rouco? Porque o som está estupidamente alto num local onde as pessoas, teoricamente, estão ali para se comunicar. Ficam com lesão auditiva e com lesão vocal. Quer dizer, isso acontece. Né? Mas ali é feito para não falar, né? As boates são feitas para Tem um isso. transe acústico ali. Eu acho que porque não é possível alguém conversar naquela zona. Mas tem gente que quer contar a vida, não tem? Assim, no carnaval, não tem uma pessoa que resolve. Está passando uma bateria de escola de samba e aparece um louco ou uma louca 3 doses de uísque, um que cigarro quer te na mão. contar um projeto que ela fez, entendeu? E ela começa a te contar o projeto e ainda fica danada porque você não consegue ouvir nada, né? Tá passando aquela bateria e a pessoa tá... Mas é mesmo. Tem uma coisa de uma inconveniência também, né? Ao usar a voz. Quer dizer, se você... Porque boate não dá para falar mesmo. Né? Você tem que falar o mínimo. E tem uma questão que eu acho que é interessante apontar, que a gente fala muito da rouquidão, né? Da voz alterada, da disfonia, né? Mas tem pessoas que têm a voz naturalmente alterada, então não se alarmem com isso. Tem pessoas cuja voz todos vão apontar como rouca, ou como levemente rouca, e são pessoas que têm uma alteração estrutural, a laringe é um pouquinho diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, ter uma análise bem feita, tanto médica quanto fonoaudiológica, para determinar o que seja patológico. Aqui são os folders da campanha, que hoje se estendem pelo Brasil todo. Estamos aí com a Cláudia Leite, cantora, e Tarcísio Meire e Glória Menezes, que emprestaram a sua imagem aí para a campanha, onde nós temos aí no Brasil todo muitos postos de atendimento. E o site, era interessante se puder divulgar o site da campanha, onde estão ali listados os postos de atendimento, que é www.ablv.com.br, Associação Academia Brasileira de Laringologia e Voz, ablv.com.br. O que dá rouquidão é o que é laringe, que é aquele tom de voz mais sexy, vamos dizer assim. É a laringe que é uma... tem pessoas que têm a prega vocal mais edemaciada, a corda vocal, a prega vocal mais inchadinha. Isso dá um tom mais grave à voz, é uma das coisas que dá tom mais grave. Além do tamanho da laringe. Se a laringe é maior, vai ter um vozeirão, se for a laringe menor, vai ter uma voz mais aguda, naturalmente.
Mas às vezes é esse efeito, principalmente mulheres com voz mais encorpada, em geral tem um grau de edema. Pois é, mas uma coisa que me chama muita atenção, que me chamou atenção especialmente na semana passada, que eu fiquei 2 dias sem trabalhar porque não tinha voz nenhuma. Porque eu já gripei N vezes na vida, não é até uma coisa que eu gripo toda hora, não. Mas tua voz sempre foi assim. Sempre foi assim, mas eu não gripo com muita frequência. Eu gripo até, felizmente, pouco. Mas eu gripei na Semana Santa. Aí, segunda-feira, eu não consegui trabalhar porque eu estava com febre mesmo, muito alta, não consegui. Na terça eu trabalhei normal e achei que estava tudo certo. Eu era a rainha da cocada preta, entendeu? Querido, quarta-feira de manhã não falava nada, não tinha voz. Zero. Isso é muito comum. Quarta e quinta, zero de voz. Na sexta eu não processo. tive como, porque eu tinha o ministro da Saúde marcado, eu estava louca para entrevistar o ministro da Saúde. Aí Agora, eu tem rompi, um item- vim, aí deu Ia certo. negar problema de saúde, não podia Não também. fica nem bem, né? Tem um pessoa? item aqui, Mas deu William. certo, quer dizer, então você pode perder a voz por vírus ou por bactéria também? Normalmente os vírus. É que eu queria seguem perguntar, você pode perder por Pode, isso? Perfeitamente, é uma virose transitória e nesse caso o fundamental é espera que passa. Né? Se for É, tomei um forçar, monte de aí remédio. pode ter Pior, trauma em cima daquela área inflamada. Então é só esperar que normalmente passa. E Agora tem o gelado é de pessoa para pessoa, né? Porque a gente tem gente que trabalha... Eu bebo gelado direto. Eu não tenho o menor problema com gelado, tem gente que tem. Quer dizer, o gelado... Eu É não muito sei de pessoa precisar ou não? bem a temperatura, que é o que a gente chama de gelado, né? O gelado talvez seja pedras de gelo com um pouquinho d'água. Isso realmente pode ser prejudicial, principalmente durante a atividade, né? Eu estou aqui na leda durante a falando e exposição tomando de água algum- geladíssima. Isso pode ser prejudicial no meio da atividade. Agora, Mas eu não sou, eu tenho 10 copos d'água com gelo. Não tem consequência. Tem Eu gente saio que pro Mas se Não, você está gripado, é melhor evitar, né? Em geral, se recomenda que Eu já não evite, gosto né? muito mesmo de gelado. agora, sabe o que me chama a atenção aqui? Quando diz de um dos itens para cuidar da voz, evitar alimentos que causem azia ou má digestão. É para evitar o refluxo? Exatamente. É? Tem pessoas que Porque sofrem o muito. refluxo vem aquela espuminha branca que de repente afeta a corda vocal. Isso seria o refluxo assim, mais nítido, mas tem pessoas que têm um refluxo muito pouco perceptível. Ele é insidioso, ou seja, ele quase que infiltra ali sem que a pessoa perceba. Cafezinho está incluído nisso? Mas sem abolir o cafezinho, eu diria que as pessoas estejam atentas a perceber que certos alimentos ou certo estado digestivo pode uma lhes prejudicar. acidez, né? E às Começa vezes- a falhar a voz, começa a ter um pigarrinho, isso pode ser um sinal de refluxo. É uma Mas das às vezes uma ativações. coisa também causa uma certa indisposição numa pessoa e não causa na outra. Varia. Né? Tem coisa que você olha Tem assim, gente que toma cafezinho o dia inteiro e não tem azia. não tem nada. É por isso. Mas aí assim, rolou a rouquidão. Todo mundo já falou o que vai acontecer quando evitar para não ficar rouco. Mas quando fica, o que pode fazer para dar uma aliviada, para passar mais rápido? Que recurso doméstico, por exemplo? São duas situações. Se for uma rouquidão inesperada, ou seja, eu estou bem e amanhã estou rouco, é interessante verificar o que está acontecendo, ou esperar 1, 2, 3 dias, e pode ser um vírus localizado, se eu estou com uma tossezinha, alguma coisa, isso deve passar, deve se dar bem. A recomendação geral é de repouso vocal, ou seja, não force o órgão, exatamente como se eu estivesse com dor na perna, eu não vou sair correndo. eu Não vou se poupar. automedicar, né? A medicação em termos de uma inalação de água, de soro, pode ser boa, se hidratar mais, se repousar simplesmente. Se isso se prolongar, por favor, procure um médico para ser examinado. E pedimos, né, até aproveitando o ministro da Saúde que foi citado, que tenham condições dos pacientes acessarem a rede e serem atendidos, que esse é um outro ponto de estrangulamento. A pessoa quer ser atendida e não consegue e acaba tendo algo grave. Né? É verdade. Ok, volta aí daqui a pouquinho, tá, doutor Sarfa? Obrigado. Flávia Nunes, 30 anos, BH, não fuma, não bebe, desde sempre tem um pigarro eterno. Várias vezes minha voz some, independentemente do clima, da hora, apesar de beber muita água. Parece que o bichinho do ram-ram mora na garganta dela. A propósito, é hereditário, porque a minha mãe é assim, meu filho de 4 anos também. Precisa de uma boa consulta familiar. Então, só indo todo mundo para o consultório de um otorrino, né, para isso aí. descobrir. Vale só o otorrino ou é melhor ir na fonoaudióloga? A princípio, o otorrino, com os sintomas, né, queixas objetivas, é importante ter uma avaliação otorrinolaringológica. Para eliminar problemas maiores. Tirar os problemas estruturais, doenças, etc. E aí, E aí, se a pessoa só quer desenvolver a voz, ela pode procurar um profissional que também vai saber desenvolver isso, um professor de canto também, né? ok. Aí depois você escolhe o profissional que você prefere.
para melhorar a sua voz. Vou para o intervalo e volto já com o resultado da pesquisa e alguma pergunta de vocês. Sem Censura, um programa da TVA Brasil. Resultado da pesquisa. Você gosta da sua voz? 78% sim, 22% não. Tá bom, né? Muito mais gente gosta, né, da própria voz. 22. Tentem melhorar, tem como melhorar, né? Tem como melhorar. Tá certo. Zé Carlos Araújo. Sou eu. Você que bolou essas vinhetas ou as vinhetas? Ficha de chamada como professor. Cássio Gabos Mendes, sou eu. Aí captei a mensagem. Captar já é uma criação. José Carlos Araújo. Atenei. Sou eu, voltei, cheguei. Né? Eu dei aula durante 14 anos no Colégio Estadual Professor Dalton Santos, em Bangu. E lá, na década de 60, eu tinha feito concurso. O Parreirinha veio depois, em 66, e demos aula juntos durante muitos anos. Um morador lá de Bangu. Parreira? Parreira. O Oswaldo de Oliveira, técnico, foi do Corinthians. também. Foi nosso aluno. Foi nosso aluno. Olha que maravilha, o Filipão fez em Portugal, hein? Maravilha. O Filipão Ele deu a concurso. é 10, é 10. Ele é muito bom. E eu acho que o Dunga está esquentando lugar para ele. Você acha? Palpite meu. Palpite meu. Olha, começar pelo look, me bicho, parece esquentando também. mesmo. É isso que está desenhado. O Filipão tinha um projeto de Portugal, X anos, para os meninos deles concluírem a universidade. Então vai coincidir exatamente com um ano antes da Copa do Mundo. É fantástico ele. Vai Ele tudo conseguiu fazer certo. o português colocar a bandeira na É janela. verdade, é verdade. Ele conseguiu puxar a autoestima de um E ele é uma muito pessoa que transmite cinza, né? seriedade, credibilidade e o paizão. É. Ele no grupo é aquele Fantástico. paizão. Né? Fantástico. Faz diferença isso, né? É, Leda, manda um abraço da galera da Copa Campus, o FRJ, pro garotinho. Com muito carinho e humildade, ele aceitou ser nosso patrono. Aí a família Copa Campus diz, o coquetel é quinta, hein? Dá pra você não eu esquecer. tornei no FRJ, na Escola de Comunicação, e eu sou patrono É o todo ano lá. patrono. Ai, ai. Também sou torcedor do Fluminense, adoraria se pudesse narrar um gol no final do programa. Não vai narrar um gol aqui, do nada, né? Sem ninguém jogando Topa bola. jogar aí, Sabia assim? Sempre ela diz. Conta uma piada, dá um tiro de canhão, né? Tem aquela coisa do... Luiz, dá uma risada. Você fazendo o check-in. Sabe da história que o Chico Vira uma Anísio conta? cambalhota aqui rápida, Não, né? Quando o cara é humorista. Chico Anísio conta uma história que o general chegou para ele. Essa aí. Disse assim, conta uma piada aí, Chico, perfeitamente, mas se o senhor marchar uma ordem unida aqui para mim, eu vou contar. Não é? Mas eu costumo, às vezes, nas escolas, os garotos pedem para narrar, eu digo assim, tá bem, mas você vai ser meu ponta do gol da direita, Vai lá correndo, você eu. vai ser da ponta da esquerda. Não, aí eu narro e dou o detalhe. Vai entrar aí, fulano, entra Marcos Savati, Fafá de Belém, o que você viu aí atrás do gol? Aí eu brinco na sala de aula assim. Na sala de aula. Tu gosta de uma sala de aula, né, José Carlos? É, a gente aprende muito. A gente aprende muito. Eu aprendo muito com o público convivendo. Eu não gosto de me isolar em cabine como no Morumbi, no Maracanã, que você fica isolado, não. Eu gosto de conviver com o povão. O povão é a maior fonte de informação para enriquecer o nosso trabalho. Não é? Certo. E falando em enriquecer o trabalho, a pessoa vai cantar mesmo quando? Canecão, 5 e 6 de maio, Mariana, 19 de maio, no meio, Recife, dia 10 de maio, e por aí, vambora. E se não for na sua cidade, você pode... Exatamente, Viu? né? O Show Papai de pelo Belém ao DVD, vivo, é maravilhoso. DVD lindo, muito bonito. Eu adoro. Carla, você está lançando o livro quando mesmo? Estou lançando amanhã. Livro, me empresta aí. Aonde? Na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, a partir das 19h30, o lançamento. Cássio Gabos Mendes, a gente pode assistir. Quando sair o DVD de Amazônia, todo mundo vai poder conferir, né? Oba! Porque foi muito tarde, de repente muita gente não viu por do isso. horário, né? É verdade. Mas no momento podemos conferir Cássio em Caixa 2. Caixa 2, E? Circuito Nacional, e dia 20, Batismo de Sangue, Alvécio Raton, com Caio Blatt, fazendo um trabalho maravilhoso, um filme muito sério, muito bacana, premiado em Brasília, melhor direção, melhor fotografia do Com Lauro Daniel Espanhol. de Oliveira também. Daniel de Oliveira, Caio Blatt, Muito Ângelo, bom.
E o Caixa 2 tem Zezé Polença, Fulvio Daniel Stefanini, Daniel Dantas, Giovanna Antonelli. Então, vale a pena conferir. Gente boa. Muito bom. Obrigado. Berenice, então, como é que é mesmo? Associação das Paneleiras de Goiabeiras? Associação dos Paneleiros de Goiabeira. Goiabeira. É. E lá tem panela de todos os tamanhos. Todo Marinete tipo e de suas panela, filhas, todos os tamanhos. Berenice e suas filhas, e os irmãos de Berenice e Marinete, todos. Todo trabalho. É animado, né? É animado. Ah, que maravilha! Muito obrigado, tá, por terem vindo. Super valeu. Doutor Marcos Savar. Então, spray de romã, é bom ou não é bom? Não, provavelmente pode ajudar algumas pessoas, mas não é uma recomendação de rotina para todas as inflamaçõezinhas. Não. A tireoide pode ser responsável pela rouquidão? Pode. Tanto o hiperfuncionamento quanto o hipo. Tem que realmente, uma das buscas é saber se a tireoide está funcionando bem. Tá bom. Pessoas com hipotiroidismo ficam com a voz muito grave. Então, a gente fica combinado que é bom beber muita água, né? Muita água. E Semana Nacional da Voz, essa semana especial em todo o Brasil, temos aí muitos postos de Melhor atendimento. cuidar, né? Você pode precisar dela, você vai precisar dela, né? Certamente, sempre. Obrigada a todos vocês por terem vindo, super valeu. Obrigada, Paulo Neto, pela parceria, vocês por estarem nos assistindo. Uma boa tarde, uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TVR. Valeu.